Celulares nas escolas. O que diz a legislação que entrou em vigor em 2025? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje com você. Pois é, esse nosso vídeo ele vai estar dividido em 3 partes. A primeira nós vamos falar um pouco sobre a Lei Federal 15.100 de 2025, que é uma legislação bem abrangente e que dá ritos para o Brasil. No segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre a aplicação dessa lei aqui no Espírito Santo por meio da Portaria 029-R de 2025, agora também de janeiro. E num terceiro momento, nós vamos falar um pouco sobre os impactos e desafios para a educação nesse momento que é, no mínimo, complexo, porque envolve questões de equipamentos eletrônicos, envolve questões de respeito às regras, mas muito mais envolve questões de saúde e saúde mental. Pois bem, a Lei Federal 15.100 de 2025, ela tem um foco muito bem definido: proteger a saúde mental física e psíquica dos estudantes. Muita gente está falando que assim, é uma lei que proíbe o celular. No entanto, a gente verifica que as crianças, né, os adolescentes, eles usam o celular de maneira que, para alguns, acabou virando um vício. Então essa lei ela traz esse enfoque onde o uso fica restrito para ações relacionadas ao plano de ensino do professor, ou seja, aquilo que o professor planejou dentro da aula e que de alguma forma envolve o celular ou dispositivos eletrônicos, então esse aluno vai poder usar o celular. Veja, é importante também frisar que cada rede de ensino vai determinar quais são os detalhes disso aí. Então se questiona muito, eu vou guardar o celular, eu vou pegar o celular, e o mais importante não é isso, o mais importante é que você tem que conscientizar os pais, você tem que conscientizar os alunos, todo o grupo de professores, todo o grupo de corpo técnico, de entender que o foco não é punitivo, o foco está na saúde mental. E muitas vezes a gente, como professor, como corpo diretivo, nós nos pegamos também com esse celular na nossa mão o tempo inteiro. Muitas vezes a gente usa para trabalhar, mas muitas vezes nós estamos também no processo de usar para uma rede social ou para ficar rolando o feed e vendo o que está acontecendo. E isso, de alguma forma, reverbera na nossa família, reverbera no nosso trabalho e muitas vezes o nosso desempenho. Então, essa discussão que essa lei coloca e que ela é ousada em mexer nessas questões, com esse enfoque de saúde mental, ela faz com que a gente faça uma reflexão como nós estamos usando o celular, que é o elemento que é mais discutido, mas os demais equipamentos, dispositivos eletrônicos. Porque não é só o celular. Imagine que você está na sala de aula, o professor está lá e você pega um fone sem fio, coloca aqui, ou um fone com fio, coloca o celular debaixo lá da mesa, ou até dentro da mochila, e você, ao invés de estar prestando atenção na aula, interagindo, você está fazendo outra coisa. E o você que eu estou falando aqui é o aluno. O aluno pega o celular, põe embaixo da mesa ou frente a ele, de longe o professor não vê, e às vezes ele está lá jogando o jogo do tigrinho, ou qualquer outro tipo de jogo que envolve apostas. E veja, isso também é um vício que tem cometido vários estudantes. E o professor, por um lado, ele fica numa situação que numa sala de 40 alunos, por exemplo, no ensino médio, eu tenho lá no mínimo 40 celulares. Cada hora que ele para falar ou para chamar a atenção desse aluno para guardar, é 1 minuto a menos do que ele tem que trabalhar focado na aprendizagem do aluno. Então, de alguma forma, isso interfere. E veja, imagina um professor que vai passar no mínimo num tempo parcial com 5 turmas, imagina um que passa o dia inteiro na escola e a todo momento com esse desafio do celular. Então, celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico que tira a atenção do aluno para o que é importante e foca em outras coisas durante o período de aula. Essa é uma reflexão que tem que estar pautada também na própria saúde do professor, porque às vezes a gente está falando do aluno, mas tem que prestar atenção no professor, porque ele que está mediando essa relação de aprendizagem com esse aluno. Então, esses dispositivos, e em especial o celular, que envolve
vários aplicativos, vários dispositivos num aparelho só, ele é a ponta do iceberg de um problema maior, que é a atenção. A atenção que essas crianças, esses adolescentes, têm que dar para o estudo. E, no entanto, eles estão focando nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, em qualquer outra coisa. Isso no momento de aula. Isso é importante a gente discutir. Por quê? Porque existem situações no seio da escola onde esse aluno vai estar de uma maneira tal afetado pelo uso ou pela abstinência, né, do celular, que vai causar situações de irritabilidade dele e de alguma forma ele pode causar algum tipo de transtorno aos colegas, aos professores, se comportar de maneira inadequada, ferir o regimento escolar e aí ter algumas sanções. Então veja, como lidar com isso é muito importante nesse primeiro momento. Mais do que punição, a gente está falando de saúde mental. Mais do que punição, nós estamos falando de acolher esse aluno. Então, algumas redes possuem grupos de psicólogos e assistentes sociais que dão esse apoio a esses alunos, não como uma ação de psicólogo, mas conversando, dialogando com toda a equipe pedagógica. Essas ações têm um caráter de ajudar esse aluno, de ajudar aos pais a entender que o celular pode ser um grande aliado, mas ele, nos últimos tempos, tem sido algo que tira a atenção desse aluno. E muitas vezes ele tira a atenção do professor também. Tira a atenção e tira o humor, tira a motivação daquele dia. E a gente sabe que a gente começa o dia com uma motivação um pouco alta, só que ao final do dia ela vai baixando. Ela não é constante. E o professor, as últimas aulas, a gente vai ver que ele já vai estar cansado e de estar cobrando esse celular. Então precisa ter um apoio do coordenador escolar, do coordenador pedagógico, do pessoal de secretaria, de todo mundo que envolve a escola, no sentido de que, ao verificar que o aluno está usando o celular, pedir ele para guardar, não tomar o celular dele. Até porque, veja, onde a gente vai guardar o celular de uma escola que tem 1.000 alunos, que tem 2.000 alunos? Quem vai ficar responsável? Quem vai triar esses celulares na hora de entrega? Olha o tempo que nós vamos ter. Então, é melhor investir o tempo no atacado. E o que é o atacado? É quando eu invisto tempo na conscientização, eu invisto tempo orientando os pais, fazendo reunião de pais, tornando os pais coparticipantes dessa ação. Não é uma tarefa da escola somente. Então, se a gente coloca como um elemento de proibição, fica só da escola, mas não é da escola, é uma tarefa da sociedade, é uma tarefa dos pais, então é um desafio. Eu entendo que esse ano de 2025 vai ser um ano chave para essa conscientização, porque senão ela pode virar uma lei morta, algo que não é cobrado, que não é incentivado, que não tem trabalho contínuo. Quando eu era uma adolescente, até uma criança, o cinto de segurança tinha lei, mas ninguém usava. Você ia procurar o cinto de segurança e estava lá no fundo do banco. E num dado momento, essa lei começou a vigorar novamente, com seriedade, com multa, com um monte de coisa. E hoje a geração, por exemplo, dos meus filhos, eles já entram no carro e já colocam o cinto, já é um hábito. Então, eu estou fazendo essa comparação aqui porque uma legislação, ela só se torna efetiva a partir do momento que há uma ação conjunta, há um esforço conjunto para que ela realmente se consolide. Não é tarefa apenas do professor na sala de aula cuidar do celular, porque se for só tarefa dele, nós não vamos ter êxito. É tarefa de todos, da sociedade, porque essas crianças agora vão ser os adultos do futuro. Imagine esses adultos sem ter atenção, que profissionais que eles vão ser, que pessoas que eles vão ser. Então nós precisamos estar conscientes que essa tarefa é uma tarefa que é árdua, mas é para ser feita e é a longo prazo. Começa com a gente agora e vai se desenvolvendo com as novas gerações de professores, de coordenadores, de diretores, de secretários escolares. Essa é uma tarefa que não tem fim, porque hoje
o termo que nós temos é telefone celular, é um smartphone. No futuro a gente não sabe o que vai ser. A gente já tem óculos que já tem o computador embutido. Então imagine que o aluno está lá e ele está de óculos e o professor olha e ele parece que está prestando atenção na sua aula. Mas na verdade ele está navegando na internet com óculos. Então esse tipo de dispositivos ainda não estão recorrentes na escola, mas é uma pista do que vai ser no futuro. É importante que o professor, até nos seus planos de ensino, coloque os dispositivos eletrônicos que a escola já possui. Em alguns momentos, numa aula de campo, em outras, você vai ter uma ação que de repente precisa do celular, precisa do QR Code para acessar alguma coisa e vai ser feito pelo celular. Mas e o aluno que não tem celular? Então a gente tem que ter dispositivos da escola. A escola que não tem, dentro do seu planejamento, dentro do planejamento da rede, você tem que começar a criar uma ação para aquisição desses equipamentos, de notebooks para os alunos, de tablets, de modo que esse dispositivo eletrônico seja da escola e aí você não fique à mercê do celular do aluno. Bom, no Espírito Santo nós temos a portaria 029R de 2025. Essa portaria, ela vem para atualizar uma portaria que já existia aqui no Espírito Santo, já tinha essa previsão no regimento escolar, no regimento comum das escolas do Espírito Santo, porque num dado momento histórico do Espírito Santo, o celular era proibido. Então, lá para os idos de 16 e 17, foi feita uma lei que tornava inválida essa lei e o celular foi inserido para fins de uso pedagógico. Então o Espírito Santo já estava, digamos assim, adequado a essa legislação desde aquela época. Existia uma visão de que as crianças estavam conectadas e, estando conectadas, elas poderiam participar das aulas desde que estivessem alinhadas com o plano de ensino do professor, de modo que essa tecnologia seria benéfica. E ela é datada, ela está no regimento comum, ela tem uma portaria específica. Então a gente já estava nesse movimento lá atrás. Tinha questões também do uso da imagem, de postagem de coisas na internet que ferisse o outro, o bullying, o cyberbullying. Então essa portaria, ela abordava isso. Com essa nova portaria agora de 2025, na égide dessa lei federal, a gente faz toda uma adequação e dá um enfoque para a questão da saúde mental. Veja, nós temos também situações onde não tem fins pedagógicos. A portaria da Secretaria de Educação do Espírito Santo, ela estabelece critérios para a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, por estudantes nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino. Veja, os critérios estabelecidos nessa portaria, elas têm como objetivo a utilização desses recursos como uma ferramenta didático-pedagógica nas salas de aula e a salvaguarda da saúde mental, física e psíquica dos estudantes. Para fins dessa portaria, o que é sala de aula? Pode ser a sala de aula propriamente dita, aquela quadrada ou redonda, o que for. Para fins dessa portaria, o que é sala de aula? É aquela tradicional, com várias cadeiras, mesas e o professor lá na frente. Também são laboratórios, são os chamados espaço maker, biblioteca, a quadra de esporte, espaço de convivência, auditório, museu, teatro, cinema, parques e demais espaços com fins pedagógicos que surjam após essa portaria. Então, todo lugar que o professor for colocar como espaço educativo, seja da disciplina dele ou em conjunto, uma ação conjunta, é sala de aula. Então, se você vai querer usar o celular, isso tem que estar previsto no plano de ensino. Isso tem que estar claro, né, para o professor, e aqui na rede estadual foi detalhado desse jeito. Bom, que aparelhos eletrônicos portáteis são elencados na portaria? O anel inteligente, o relógio inteligente, a pulseira inteligente, os óculos inteligentes, os fones de ouvido, seja o Bluetooth, né, que são aqueles inteligentes, ou outros tipos de fone, até mesmo aquele que tem o fiozinho, hoje é raro, os tablets, os smartphones, os notebooks.
Esses são os aparelhos que a gente elenca aqui nessa portaria no Espírito Santo. Agora, a gente tem situações onde o uso desses aparelhos tem algumas exceções ao uso que não é pedagógico. Quando a gente está falando, então, de garantir acessibilidade, né, para o aluno que tem deficiência, qualquer que seja a deficiência dele, e que o dispositivo eletrônico ajude, que garanta a inclusão, né, na perspectiva de proporcionar a todos os estudantes o acesso igualitário ao processo de ensino-aprendizagem, por meio de acolhimento de diferenças como equidade, atender às condições de saúde do estudante, então esses dispositivos podem ser usados, e garantir os direitos fundamentais. Veja, são temas que são específicos, que têm que ser discutidos caso a caso com a família, relatados junto à escola, redigido algum termo que amarra esse combinado com os pais, colocado no prontuário do aluno. Isso é importantíssimo. Outra questão é o plano de ensino. Esse plano de ensino do professor tem que prever momentos onde ele vai colocar o uso desses dispositivos. E como eu falei anteriormente, é importante que esses dispositivos prioritariamente sejam os da escola e não o do celular, né, do smartphone do aluno. Mas tem algumas situações que isso vai acontecer, né? Uma aula de campo, uma feira, alguma coisa onde todo mundo está ali com o celular e vai ter que acessar. Mas prioritariamente esse plano de ensino vai ter que envolver a ação com equipamentos da escola. E claro, ele tem que estar dialogado com a equipe pedagógica da escola, tem que estar bem acionado isso, para a gente poder assim não ter nenhum tipo de problema. E dentro dessa portaria também, a gente tem a questão da equipe após-escola, que é uma equipe formada por psicólogos e assistentes sociais, que tem sua base na unidade central da SEDU, tem uma equipe em cada regional e tem uma equipe em escolas, e que às vezes é uma escola polo que atende mais de uma escola, que tem a ação de trabalhar esses elementos com escuta, com momentos de roda de conversa, com detecção de algum problema mais grave, no apoio ao diretor e à equipe escolar. E aí o que acontece? Qualquer ação desse aluno que desrespeite, ele tem uma sanção, ele vai ser chamado a atenção. Se isso avançar mais, com recorrência até 3 vezes, chama os pais para conversar e assinar um termo de compromisso. A ideia é que assim haja um diálogo constante da escola com esses pais e que o aluno entenda que fora desse momento pedagógico proposto nos planos de ensino, fora grupo de alunos específicos que vão ter autorização para ter o dispositivo em outros espaços, o restante dos alunos vai ter que ficar com o celular guardado. E quando um professor pedir para guardar, tem que guardar. Se não guardar, então começa a infringir regras e vai ter que chamar os pais. Mas em hipótese alguma a gente vai ficar recolhendo o celular de ninguém, porque não dá para ficar recolhendo celular. Não é o nosso trabalho da escola. O celular é um patrimônio do aluno e da sua família. E hoje em dia a gente sabe que é um importante meio de comunicação e de segurança para os pais. Então é importante o aluno ter o celular dele ali guardadinho na bolsa, estando no modo de silêncio enquanto estiver na aula. E se tiver que receber alguma chamada, alguma coisa de urgência, já fala com o coordenador, já conversa com o professor. Se tiver alguma emergência na família, porque aí é um direito fundamental, tem que se alinhar e tem que se acordar essas coisas, o que não dá para desrespeitar o professor na sala de aula. Quando o aluno entra num campo de perder o controle e desrespeitar, o regimento comum, o regimento da própria escola, já dá dispositivos e sanções para isso. Então não é o celular que vai fazer o aluno levar uma advertência terrível, mas é o comportamento dele frente a isso. E volto a dizer, mais do que punir o aluno, é trabalhar o porquê do comportamento desse aluno. Nós temos que ter uma união para ajudar esses alunos, aqueles que têm maior dificuldade de ficar sem esse celular, ficar com aquela síndrome de abstinência, ajudar esse aluno a ele se controlar. E aí, até ações intersetoriais, onde eu tenho que acionar a área da saúde, a área da assistência social, isso por meio da nossa equipe Apoie Escola, esse grupo de psicólogos e assistentes
assistentes sociais. É importante a gente ter em mente que, assim, o mais importante da lei e o mais importante dessa portaria, o que mais nos desafia é dar as mãos, nos unirmos para que essas crianças, esses adolescentes, eles tenham a atenção na aprendizagem e não em outras coisas. E o grande desafio também nesses movimentos é a conversa com a família, porque na família também é preciso que haja um controle, é preciso que haja um foco dos pais, dos responsáveis, no controle também de uso desses dispositivos. Porque na escola nós recebemos esses alunos e eles já vêm com todo um movimento comportamental que faz com que nós tenhamos um desvio do que é mais importante, que é o foco na aprendizagem desses alunos. É o foco no projeto de vida desses alunos. Nesse sentido, é importante que tanto a lei quanto a portaria, no caso aqui do Espírito Santo, elas sejam bastante discutidas, sejam aprimoradas. Veja, uma legislação ela não está escrita em pedra, ela pode ser aprimorada, desde que seja aprimorada para o bem do cidadão, para que o cidadão tenha benefícios concretos, não só para um pequeno grupo, mas para o cidadão como um todo. E nesse caso, o foco é o estudante, mas reverbera na família e reverbera na sociedade. Tá bom? Muito obrigado, eu sou o professor Vomar Marvila. Espero que esse vídeo faça sentido para você e que te faça refletir sobre essa temática. E que você, se você achou interessante, você compartilhe com outras pessoas do seu interesse. Se você achou interessante, curta aqui para que mais pessoas possam ver. Um abraço e até a próxima.